Paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Hoje nós vamos aprender um pouco mais através dessa história. Diz o seguinte, olha, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-se a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a ele a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes a mão e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dioscos. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bondejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogavam ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nós dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me sob o preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos falar, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é a corrente a respeito dessa seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Havendo alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-lhe, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse:
vai a este povo e diz-lhes, de ouvido vireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! À luz desse texto, então, dando sequência à história, que houve um náufrago lá do barco, onde o Paulo estava sendo conduzido a Roma, eles não ficam numa ilha, como nós vimos na aula passada, e aquela ilha é chamada a ilha de Malta, né? Então ali acontece, que nós já vimos aqui, é bem repetitivo, mas que os moradores da ilha, quando as pessoas se sentaram ao redor do fogo, estava frio, e o Paulo pegou a madeirinha lá, uma cobra, uma víbora mordeu o braço, a mão de Paulo. Eles perguntaram, tá vendo? Aquele homem ali, ó, é mau, porque ele foi salvo do barco, mas a justiça, né, espiritual, a justiça de Deus fez com que ele fosse morto, mordido pela víbora. Aí pouco depois, como o Paulo sacudiu e jogou a víbora no fogo, aconteceu o quê? Ele continuando com ele, automaticamente já inverteu a posição. A Bíblia diz que já era considerado como um Deus, como um Deus minúsculo, um tipo de Deus ali. Então, é muito assim, pessoal, como se as pessoas analisassem as coisas que acontecem com você já de acordo com o que eles pensam. Então, como foi mordido por uma víbora, era um homem mau. Tinha que morrer, olha só. Viam a víbora dizendo que certamente esse homem é assassino, é mau, tinha que morrer, a justiça de Deus. E ao mesmo tempo, quando Paulo continuou com ele também, na verdade esse cara é um Deus. E a Bíblia diz que ele foi bem tratado. E eles foram recebidos numa casa, lá de um senhor lá, um ícone bem rico, dizer assim, da cidade, o principal da cidade. E o pai desse público estava doente, o Paulo foi lá, orou, em nome de Jesus, pôs a mão sobre ele e foi curado. E toda a cidade, todos os enfermos foram levados para Paulo. E o Paulo, em nome de Jesus, Deus curou através dele. Porque nós já vimos lá que Deus curou através do Paulo. Deus curou através dos discípulos. Deus curou através de alguém. Então é necessário que você entenda que a cura vem de Deus, que quer curar através de você, através de mim. Mas nós temos que ter fé para que Deus faça isso. Então Deus pode curar as pessoas do que Ele quiser, como Ele quiser. Porque é o mesmo Deus que está aqui na Bíblia. Mas Deus também deu inteligência para que a medicina curasse. Mas Deus pode intervir a hora que Ele quiser curar. Eu sei que é fácil falar, porque eu estou aqui inteiro. E é mais difícil ouvir para quem está doente. Mas é pela fé. Deus sabe todas as coisas, tá bom? E Deus pode curar a hora que Ele quiser. E aí eles continuaram em viagem, chegam lá, a Bíblia diz que ficam 3 meses lá embarcando de um navio para outro, e que chegam lá em Roma, e que lá em Roma foi permitido que o Paulo morasse lá, desde que tivesse, né, como se fosse uma prisão, né, assim, meia livre, né? Você vai ficar lá com um soldado, lá foi morado em Roma, tinha um soldado de olho em você lá por perto deles. Aqui, o Paulo morava numa casa, tendo companhia de um soldado que o guardava. E aí os judeus, né, foram lá ver o Paulo. Estava lá. E o Paulo fala, olha, eu vim para cá preso, mas nada foi acusado contra mim. Na verdade, eu estava defendendo o próprio Jesus, do que nossas escrituras dizem, que os profetas e Moisés diziam. E eu estava tentando dizer isso para todo mundo. Mas ó, ele falou, Paulo, não chegou nenhuma carta de Jerusalém para cá não, da Judéia para cá não, ninguém falou mal de você. Mas nós gostaríamos de ouvir, versículo 22, nós gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, né? É corrente o que está acontecendo aí, nós estamos ouvindo dessa seita que está falando de Jesus, né? Nós queremos te ouvir. Aí o Paulo então marca um culto na casa dele para falar de Jesus Cristo. Havendo ele marcado um dia, vieram um monte de gente foi para lá na casa de Paulo, na própria residência, versículo 23. E o Paulo então, de manhã até a tarde, começa a expor
né, em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como profeta. Então é importante você entender lá tudo o que aconteceu no Antigo Testamento para você ver, olha, o plano de Deus aí, através do Antigo Testamento, já anunciou nos profetas que viria o Messias. E aí, muitos endureceram o coração, não acreditaram, alguns acreditaram, e aí, amigo, havendo discórdia entre eles, despediram-se dizendo essas palavras. Olha, e o Paulo fala, bem falou o Espírito Santo através do profeta Isaías, que muitos iam vir, mas iam entrar por aqui, sair por lá, muitos iam ver, mas não iam enxergar nada, porque o coração deles estava duro. É difícil para alguém entender, por exemplo, imagine eu, vou fazer 50 anos agora, olhar assim e falar, puxa vida, eu errei. Quer dizer, você tem que ter humildade de falar, eu errei, pessoal, vou fazer de novo o que posso fazer. Eu estava errado, vou fazer certo, me mostra o certo. É difícil as pessoas entenderem que elas são falhas, que elas podem errar. Então, assim, mas nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós podemos estar errados. Então, mas que em nome de Jesus, que você tenha essa humildade, que o Espírito Santo te mostre que você pode melhorar, que você tem que acertar. Mas é importante quando se fala de religião, né, que a religião foi feita para religar um homem a Deus, que elas estão acabando afastando o homem de Deus, porque fala assim, o maior mandamento que Deus deu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que se droga, uma pessoa que ela não se ama. Como é que vai amar o próximo? Uma pessoa que não busca a Deus, que é amar a Deus, como é que você vai amar o próximo? Quer dizer, então assim, então é necessário que você primeiro se ame, que você conheça a Deus, que você leia para depois você poder agregar valor, agregar as pessoas que estão ao seu redor aí, a experiência que você tem com Deus, as escrituras sagradas, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos ler juntos aqui. E a Bíblia diz que o Paulo chega em Roma e começa a pregar, e ele fica preso lá durante 2 anos, que muitas pessoas se convertem, mas como você tem o livre-arbítrio, você pode não concordar. Mas não tem problema. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E esse é o nosso intuito, fazer com que você leia a palavra de Deus, que seja um despertar para a sua leitura, que você se aprofunde mais depois na igreja, que você compre outros livros que te explique melhor essas distâncias da cidade para a cidade, o tempo de duração, se você quiser saber. Mas o fato é que Deus disse, Paulo, você vai pregar lá em Roma. Não interessa a distância, o custo de custar, Deus está com você. Você vai cumprir, você vai chegar lá onde Deus prometeu, que Deus mostrou para você no seu coração que você vai chegar. Creia, seja honesto, ande na presença de Deus, que você receberá a vitória em nome de Jesus. Um beijo para você e até a próxima aula aqui no nosso projeto Professor da Bíblia, onde juntos nós vamos ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!